A paz do Senhor Jesus com você, tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma poderosa palavra de Deus para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e também compartilhar esta mensagem, porque com certeza ela será uma bênção na tua vida e também na vida de outras pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito de 7 características de uma pessoa vitoriosa. E eu tenho certeza que você deseja ser uma pessoa vitoriosa, assim também como toda a sua casa, toda a sua família. E hoje nós vamos aprender com alguns personagens da palavra de Deus como ser uma pessoa vitoriosa. Primeira coisa de uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que ela não reclama das adversidades da vida. Em vez dela reclamar, ela age, ela parte para a ação. O mundo hoje está cheio, está repleto de pessoas que só sabem ficar reclamando da vida, tá certo? É aquele aposentado que recebe ali o seu salário há mais de 20, 25 anos e está numa fila de um banco, muitas vezes fica dizendo que o seu salário é uma miséria, que o seu salário não dá para nada. É aquela pessoa que recebe um benefício emergencial do governo de R$600, e a primeira coisa que esta pessoa faz já é amaldiçoar o seu salário, já é atrair coisas ruins sobre a sua própria vida. Há pessoas que reclamam de uma bolsa escola, pessoa que reclama do governo, do prefeito, deputado, reclama de todo mundo. E uma pessoa que só vive reclamando das coisas da vida é uma pessoa que tem uma doença tanto físico como até mesmo mental, porque o seu sistema imunológico fica enfraquecido, porque ela só vive reclamando das coisas da vida. Ou seja, em vez de você ficar reclamando das adversidades, das problemáticas da vida, é hora de você agir, é hora de você pensar e agir de uma forma completamente diferente. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, narra a história de uma mulher conhecida como Sunamita, porque ela morava na cidade de Sunem. E esta mulher ela não tinha filho, e por ali costumava passar o profeta Eliseu juntamente com o seu servo Geazim. E aquela mulher, uma certa vez, vendo aquele homem passar, disse para o seu marido: reconheço que este homem que passa, ele é um verdadeiro homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui na nossa casa, vamos mobiliar para que ele possa passar aqui e descansar. E assim aconteceu. Sempre que Eliseu passava por aquela região, ele ficava hospedado na casa daquela mulher. E Eliseu ficou assim um pouco constrangido com aquilo, porque ele só recebia bens daquela mulher, recebia carinho por parte dela, e de alguma forma Eliseu queria retribuir, abençoar a vida daquela mulher. E Geazim percebeu que aquela mulher não tinha filhos e que o seu marido já era um homem de idade. E Eliseu profetizou na vida dela e ela foi mãe de um filho varão. E uma certa vez aquela criança estava no campo juntamente com seu pai e ele sentiu uma forte dor de cabeça. E o pai pegou um dos seus servos e mandou entregar aquela criança à sua mãe, e de imediatamente aquela mulher já começou a prestar os primeiros socorros àquela criança. Colocou no seu colo, começou a aquecê-lo, e quando foi por volta do meio-dia, aquela criança morreu. E quando aquela criança morreu, aquela mulher não entrou em estado de desespero, ela não ficou reclamando: maldito profeta, eu já era uma mulher de idade, eu não queria ter filhos, ele me deu um filho. Não, ela não parou para ficar reclamando, ela não ficou chorando com as circunstâncias da vida. Ela pegou aquela criança, levou até o quarto de Eliseu, colocou sobre a cama de Eliseu, chegou para o seu marido e disse: prepara um jumento para mim, albarda um jumento, coloca a sela, manda um servo ir comigo, porque eu vou até a presença de Eliseu. E aquele homem chegou para a sua mulher e disse: que tu vai fazer atrás de Eliseu? Não é dia de festa, não é sábado, não é lua nova. E ela disse: está tudo bem. Olha que a criança dela tinha morrido, o filho dela tinha falecido, mas ela disse o quê? Está tudo bem. E ela foi, conversou com o profeta veio à sua casa, orou por a criança, e a criança foi restituída aos braços daquela mulher. Ou seja, em vez dela ficar reclamando das coisas da vida,
ela agiu, ela partiu para a ação. Se você é uma pessoa que gosta de ficar reclamando da vida, ou reclama mais ou menos, não reclama tanto, eu lanço para você um desafio para que a tua vida comece a mudar a partir de hoje. Sabe qual é? Faça um experimento, passe 24 horas sem reclamar, tá certo? E aí a mudança ela já começa a agir, a mudança já vai começar a acontecer na sua vida, porque você parou de ficar reclamando. E se você não sabe, uma das coisas que Deus mais aborrece na vida do ser humano é exatamente a pessoa que vive reclamando. Lembra daquela frasezinha que certamente você já ouviu? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, em vez de ficar chorando, venda lenço, ajude a enxugar o pranto daqueles que choram. Segunda característica da pessoa que ela é vitoriosa é uma pessoa que ela tem a capacidade de enfrentar as mudanças da vida, tá certo? Então, pessoa vitoriosa, ela está preparada, ela está capacitada para as adversidades da vida, porque a vida, ela nos proporciona momentos de abundância e momentos de escassez, momentos onde os ventos são tranquilos e há momentos que vêm as tempestades. Então nós temos que nos adequar às mudanças da vida. Você está no seu trabalho, é convidado a mudar de turno, é convidado a trocar de horário, foi transferido para uma outra cidade, não fica reclamando, tá certo? Então tenha essa capacidade de superar as mudanças, as adversidades. Muitas vezes a pessoa quer mudar a vida de todo mundo, mas ela não muda a si própria, né? A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de Rebeca, está lá no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 58. O Damasceno Eliezer, por mandado de Abraão, seu senhor, foi buscar uma mulher na terra de sua parentela para ser esposa de seu filho. E seus pais perguntaram a Rebeca: tu vais com este homem? E ela disse: eu vou. Claro que no Oriente Médio, né, existe uma cultura matrimonial diferente da nossa região, mas aquela mulher não conhecia Rebeca não conhecia Eliezer, não conhecia a terra para onde ela ia, mas ela disse: eu vou. Ela estava disposta à mudança. Tem uma frase que diz assim: ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo, hoje eu sou sábio e começo a mudar a mim mesmo, já comecei a mudar a mim mesmo. E eu pergunto, será se essa frase ela não se encaixa perfeitamente na sua vida? Ontem eu era inteligente e procurava mudar o mundo, hoje eu sou sábio e já comecei a mudar a mim mesmo. Então não fique reclamando das mudanças, procure os melhores ajustes possíveis e parta para a ação, para poder ser uma pessoa vitoriosa. Quantas pessoas na vida não perderam seu emprego porque não aceitaram as mudanças? Tem funcionário que o chefe chega para ela e diz: olha, eu preciso que você vá para tal lugar, e ela diz: não vou, está aqui o meu crachá, me demita, prefiro ir para fora do que a mudança. E aí o que acontece? Perde o emprego e depois está chorando, desempregado, batendo nas portas das empresas, querendo trabalhar de novo. Por quê? Porque não aceitou uma mudança que poderia ser, inclusive, muito benéfico para ela própria, mas ela analisou de um ângulo completamente diferente. Terceira característica de uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que ela tem atitude. Você sabia que as palavras elas confundem, mas as atitudes elas resolvem. No livro de Juízes, capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada nos diz que a nação de Israel ela estava prestes para uma guerra. E o Senhor, por intermédio da juíza, chamada de Débora, o Senhor tinha dito para ela que ia conceder a vitória ao exército de Israel, que Israel não precisava temer, a vitória era certa. E Débora manda chamar o capitão do exército, Baraque, e diz: Baraque, tu pode ir à guerra, porque o Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Baraque não teve lá muita atitude, chegou para ela e disse: olha, eu vou com uma condição, se tu fores comigo. Versículos número 8 e 9, Débora se expressa da seguinte forma: eu vou contigo, mas fica você sabendo que a glória não será tua, porque por intermédio de uma mulher
Deus entregará os adversários nas minhas mãos. E assim Débora foi para a guerra, Débora foi para a peleja. Sabe por quê? Porque Débora teve ação, Débora teve atitude, e Deus concedeu a vitória à nação de Israel por causa da atitude de uma mulher. Se fosse depender de Baraque, Israel tinha pegado uma tremenda surra, Israel tinha perdido a peleja. Ok? Então, quer ser uma pessoa vitoriosa? Seja uma pessoa de atitude. E aproveito para dizer o seguinte: pessoa de atitude não é aquela que vai se acordar 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde não, viu? A menos que ela trabalhe no período noturno. Mas uma pessoa de atitude é aquela pessoa que se levanta logo ao romper da alva e ela parte para a ação, ela parte para o trabalho. Quarta característica de uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que ela possui grande força, ela possui grande vontade, ela possui uma determinação fantástica. E aí nós enxergamos o exemplo de Ruth, não é? Ruth era uma moabita, Ruth havia perdido o seu sogro, Ruth havia perdido o seu marido, Ruth havia perdido o seu cunhado, e ela queria ir para a terra de Belém juntamente com Noemi, sua sogra. E Noemi disse: fica, não vai comigo, eu não tenho mais filho, eu não posso fazer mais nada por você. Mas aquela mulher estava cheia de vontade, aquela mulher estava cheia de determinação, porque ela ouviu falar do Deus de Israel. E ela chega para a sua sogra completamente determinada e diz: sabe o que? Não instes para que eu te deixe, porque para onde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, o meu povo será o meu povo, aonde tu morrer, eu morrerei. Ou seja, uma mulher que ela tinha uma força de vontade tremenda. Sabe por quê? Porque ela conheceu a Deus. Quer vencer na vida? Não seja uma pessoa preguiçosa, seja uma pessoa com força de vontade, seja uma pessoa determinada e parta para a ação no nome do Senhor Jesus. Quinta característica de uma pessoa vitoriosa, preste muito atenção. Ela é uma pessoa que ela quebra protocolos humanos em favor do bem-estar da sociedade. Talvez você diga: ô evangelista, mas agora você foi longe demais. Quebrar protocolo, quebra a lei. Meu irmão, a lei do homem, ela não está acima da lei de Deus. Há situações na vida que você vai ter que quebrar protocolo, ou você não vai fazer o bem para ninguém. Vou citar aqui para você um exemplo. Quando você chega num hospital acompanhando uma pessoa doente, geralmente fazem a ficha daquele paciente e ele fica aguardando, né? Até ser chamado pelo nome. E eu lhe pergunto: se essa pessoa começar a passar mal, começar a morrer ali nos seus braços, e o nome dela não tiver sido chamado para o atendimento, o que é que você vai fazer? Você vai deixar ela morrer e aguardar que chame o nome dela? Ou você vai interromper de imediato o atendimento de outra pessoa, vai chamar uma enfermeira, vai chamar um médico para poder atender aquela pessoa? Hein? Responda para si mesmo. Nós vemos um exemplo muito claro com relação a Esther. Esther, ela quebrou um protocolo do reino persa para poder salvar a nação de Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que Amã, adversário do povo judeu, fez o rei Assuero assinar um decreto para poder destruir todos os judeus que habitavam a região da Pérsia. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia Sagrada nos diz que a rainha Esther, ela era uma judia, ou seja, por causa do decreto do rei, a própria rainha Esther, ela também seria submetida à morte. Seu tio Mardoqueu manda chamar Esther, ou melhor, manda um recado para Esther e diz: olha, ou tu intercede pelo teu povo diante do rei, ou tu não escaparás. Teu povo vai padecer, mas mesmo estando no palácio, você também estará sujeita à morte.
E Esté pegou e disse: mas eu não vou à presença do rei há mais de um mês, mas faça o seguinte: jejuem por mim, reúna os judeus aí na praça de Susa e começa a jejuar por mim, porque agora eu vou quebrar o protocolo, eu vou até a presença do rei, porque se morrer, morrerei, se viver, viverei, eu vou até a presença do rei. Aí você pergunta: mas por que, evangelista, uma rainha não poderia chegar até a presença do rei? Meu prezado, diante da lei dos persas, a rainha não poderia adentrar a sala do trono se ela não fosse chamada pelo rei. Se ela fosse à sala do trono sem ser convidada, ela estava sujeita à morte, a menos que o rei estendesse o cetro para ela e lhe desse a vida. E ela adentrou a sala do trono, e o rei estendeu para ela o cetro e disse: pede-me o que tu queres, Esther, e até a metade do meu reino eu te darei. Louvado seja o nome do Senhor. E ela saiu dali com a vitória, porque Deus estava com ela. Aliás, você sabe qual é a diferença entre o fracasso e o sucesso? É simples, está na tentativa. O fracasso e o sucesso caminham muito próximo, mas a diferença é a tentativa. Será se você hoje não é uma pessoa vitoriosa porque você ainda não tentou? Será se você não está inibida pelo medo? É hora de você perder o medo, é hora de você perder o temor, é hora de você quebrar alguns protocolos e partir para a ação e ser uma pessoa vitoriosa no nome de Jesus. Jesus tem vitória para você, Deus tem bênçãos para você, mas você está com medo de quebrar o protocolo. O protocolo não fere a lei dos homens? Se não fere, parta para a ação. Se não fere a lei de Deus, parta para a ação. Faça como Esté e seja feliz você e a sua família no nome do Senhor Jesus. Sexta característica de uma pessoa vitoriosa. Sabe qual é? Essa eu achei fenomenal. Eu achei fantástica esta característica, que é: uma pessoa vitoriosa, ela não deixa ser vencida pelos fracassos da vida. Ora, os fracassos da vida, todos nós estamos sujeitos. Os erros da vida, nós muitas vezes erramos, mas uma pessoa vitoriosa é aquela pessoa que erra não por querer, mas ela errou, ela vacilou em algum momento da vida, mas ela não fica prostrada, ela se levanta. Nós vemos dentro das Escrituras Sagradas um exemplo muito claro com relação ao filho pródigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17 e 18, é uma história bastante conhecida nas Escrituras Sagradas, daquele pai de família que tinha 2 jovens, e o mais moço, um certo dia, disse: pai, dai-me a parte da fazenda que me cabe. E ele, um certo dia, juntando tudo o que ele tinha, foi para uma terra muito longe, muito distante, e lá ele desperdiçou os seus bens com as prostitutas, com as farras, com as orgias, e foi parar em um campo, em uma pocilga de porcos, e a Bíblia diz que ele não tinha direito nem sequer de comer as bolotas que os porcos comiam, mas a Bíblia diz que ele, estando lá, caindo em si, quer dizer, parou para refletir, caindo em si, reconheceu o seu erro, e ele pensou e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e aqui eu pereço de fome. Mas já sei o que eu vou fazer: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz pelo menos como um de teus empregados. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, foi ter com seu pai, e quando o pai, ainda longe, o avistou, correu, abraçou, beijou e disse: coloque
coloquem alparca nos seus pés, coloque uma vestidura no meu filho, coloque o anel no seu dedo, matem um novilho cevado e vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Talvez você é uma pessoa que por algum momento você serviu a Deus e você desgarrou-se do rebanho do Senhor, você tomou rumo ignorado, você foi iludido com a prostituição, você foi iludido com as orgias da vida. Reconheça o seu erro. Pessoas vitoriosas não são aquelas que fracassam, pessoas vitoriosas são aquelas que, ainda que fracassem, elas se levantam, pedem perdão, reconhecem o seu erro e vão para os braços do Pai. Então se levante da onde você está, em nome do Senhor Jesus, reconheça o seu erro, peça perdão à pessoa que você ofendeu, peça perdão ao Deus que você pecou e receba a vitória de Deus no nome do Senhor Jesus. E para nós encerrarmos, a sétima característica é: uma pessoa vitoriosa, ela reconhece que tudo aquilo que ela tem é de Deus. Segundo 1 Crônicas 29:14, Davi disse: Senhor, tudo vem de ti e nós te damos. Reconheça de uma coisa: aqui nesta terra nós somos apenas mordomos, aqui nesta terra nós estamos apenas passando sereno, cuidando do que está aqui. Outro vai tomar posse de tudo isso. Não diga: o que eu tenho foi o meu braço mortal que me deu, o que eu tenho foi o meu trabalho que me deu, mas atribua tudo isso a Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você é, foi Deus quem te deu, foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem abriu as portas para você. Então reconheça que tudo vem de Deus. Então seja muito feliz, seja abençoado e comece a praticar estas 7 características para que você seja uma pessoa vitoriosa no nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus te conceda vitória em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.